Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 25. Dá uma olhada para o seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia, dá uma carona para ela, a bênção também está no compartilhar. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 25 de 2 Reis, capítulo 4. Partiu ela, a mulher sunamita, num momento de muita dor após a perda de seu filho. Pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus, Eliseu, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Entregamos esse momento, Pai, onde estaremos oferecendo ao Senhor a nossa atenção. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, Tu que és o maior ministro aqui nessa casa, nessa noite. Tu venhas criar um ambiente propício para a absorção da Sua palavra e para a produção de frutos que Te glorifiquem. Usa a minha vida mais uma vez como lenha seca nesse altar, pronto para se incendiar pelo Teu fogo que arde nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aumente a sua temperatura, irmão. Aumente a sua temperatura espiritual, irmã. Aumente a sua temperatura, igreja. O Senhor tem nos chamado para aumentar a nossa temperatura diante da presença dEle. Cientistas russos declararam recentemente que a Terra estará entrando em breve numa nova era glacial, onde as temperaturas estarão baixando progressivamente. Olhando para Jesus, vemos que Ele declarou que nos últimos dias o coração de quase todos se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Olhando para esse texto, nós enxergamos aqui uma necessidade urgente de pessoas quentes em Deus, para gerar vida em vidas frias e em vidas mortas. Queridos, entendam isso.
O reino de Deus precisa urgentemente de pessoas quentes como o profeta Eliseu. O reino de Deus precisa ver em você algo ardendo de amor por Cristo. O reino de Deus precisa, dentro desse momento tão precioso e importante na história, precisa ver homens e mulheres ardendo em chamas de amor por Deus. Deus não conta com pessoas frias ou mornas, pois as frias Ele rejeita e as mornas Ele vomita. Deus não conta com soldados de verão ou com turistas no ministério. Deus, Ele quer a gente queimando para valer e para sempre na presença dEle. Ah, como eu tenho sentido o coração de Deus falar isso nesses dias. Ah, como eu tenho sentido meu coração queimar e arder ainda mais de amor e de paixão por Ele. Como eu tenho sentido também, sabe, o coração de Deus triste por tanta frieza num local onde era para ter fogo. Deixa Deus te queimar nessa noite. Deixa Deus aumentar a temperatura da sua vida. Mas não deixa ela baixar não, por favor, em nome de Jesus, amém? Que todos nós possamos sair daqui nessa noite num estado febril de amor e de paixão por Cristo. Que todos nós possamos sair daqui nessa noite com convulsões de paixão pelo Senhor, de tanto calor em nós. Que esse calor venha consumir toda a frieza e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deixa a temperatura aumentar. Diga para quem está do seu lado: deixa a temperatura aumentar, até você ficar com febre, até você ter convulsão. Fala para ele: até você ter convulsão. Continue me dando de presente a sua atenção aqui. Vamos observar o cenário e as aplicações que esse texto nos proporciona. Primeiro personagem desse texto, Geazi. O que Geazi representa? Geazi representa o sistema religioso operante em nossos dias. Um sistema materialista, um sistema ganancioso, um sistema corrupto, insensível, superficial e sem unção. Se você for observar no capítulo 5 de 2 Reis, você vai observar ali Geazi cometendo o ato absurdo de ganância, indo atrás de Naamã para obter dele algo indevido, representando indevidamente ali o nome do profeta Eliseu. E qual foi o resultado disso na vida de Geazi? Ele foi tomado de lepra. Preste bem atenção no que estou lhes dizendo nessa noite como profeta de Deus. Geazi representa esse sistema religioso operante em nossos dias. Geazi é aquele que usa grandes verdades como grandes mentiras. Geazi é aquele que profetiza para ganhar dinheiro. Geazi é aquele que adora para ganhar contratos milionários. Geazi é aquele que vive do lado do fogo, mas continua frio ou morno. Geazi é aquele que prega e ensina, mas não transforma. É aquele que detém os bordões em suas mãos, bastões, símbolos, representações divinas, Bíblia, mas não conseguem dar vida aos mortos. O destino de Geazi é a lepra. E a triste realidade é ver esse sistema leproso deteriorando progressivamente a vida das pessoas com essa lepra. Mas Geazi aqui nessa noite está derrotado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Aqui há o bordão da palavra de Deus e não há corrupção nesse bordão. Aqui a verdade, e a verdade não está misturada com qualquer tipo de mentira ou ilusão. Aqui Geazi está derrotado. Continuando a observar,
o cenário e as aplicações desse texto, vemos aqui o menino, filho da mulher sunamita, que representa a nossa geração, uma geração doente e morta em seus delitos e pecados. Como temos visto pessoas mortas em seus delitos e pecados. Filho dessa mulher representa isso. Tanta gente morta por aí afora, tanta gente morta e fria, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você entrou como filho dessa mulher, morto espiritualmente, separado de Deus, frio em seu coração, frio em seu espírito. A esperança para você, porque há um rio que flui desse lugar. A presença de Deus é real aqui. A mulher sunamita, ela representa a igreja verdadeira do Senhor nesses dias. Uma igreja que reconhece e busca a essência do fogo. Assim como essa mulher foi buscar isso na vida do profeta Eliseu. A mulher sunamita representa a igreja verdadeira do Senhor, que não confia em Geazi, que não abre mão do Deus de Eliseu e também de profetas como Eliseu. Verso 30, ela diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu ela. A posição de confiança, a posição de dependência, a posição de desespero dessa mulher fez com que Eliseu se levantasse e fosse com ela. O que nós aprendemos aqui? O mover de Deus, o fogo de Deus só irão se levantar sobre nós e nos seguir se nós tivermos essa mesma atitude da mulher sunamita. Que o nosso clamor, igreja, seja como o clamor dessa mulher: não te deixarei, Senhor, não te deixarei, não te deixarei, Senhor, enquanto o Senhor não for comigo. Só saio daqui se o Senhor caminhar comigo, se o Senhor for comigo, se o Senhor vier aquecer o meu coração nessa caminhada. E nós vemos o profeta Eliseu, que representa o ideal de Deus, que é uma mudança de cenário, que é o avivamento, que é a resposta dele para essa geração, e a cura para os meninos mortos e frios na nossa sociedade, no nosso meio. Mas o que devemos fazer para atingir esse ideal? Sermos pessoas, sabe, quentes e avivadas. O que devemos fazer? Sabemos que o nosso Deus é um fogo consumidor, mas Ele é um Deus zeloso também. Ele não vai, sabe, aquecer sua vida, aumentar a sua temperatura de maneira irresponsável. Por isso que a gente precisa entender isso aqui. Talvez tantas pessoas venham num congresso, numa conferência como essa, sabe, esperando aqui, sabe, receber a solução para a sua vida. Você pode receber aqui um start, uma unção, mas você deve ter responsabilidade de manter tudo isso que você tem recebido aqui. Cara, desde sexta-feira Deus tem falado aos nossos corações coisas poderosas, sabe, mas como pastor, sobre a sua vida, minha maior preocupação é: será que tudo isso, será que esse calor, será que essa temperatura vai continuar elevada na sua vida amanhã? Quando você entrar na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade? Essa é a grande questão. Será que o mundo vai ser transformado pelo calor depositado por Deus na sua vida aqui nesses dias? Será que meninos mortos voltarão à vida pelo calor dentro de você e através de você? Essa é a grande questão. O mundo não é transformado por aquilo que tem saído das plataformas. O mundo é transformado e será transformado quando cada um de vocês decidirem serem tochas vivas de um grande avivamento. Responsabilidade, cara. Deus é um Deus zeloso. Deus não vai deixar na sua mão uma tocha viva se você não tiver a responsabilidade de manter ela acesa. O que
devemos fazer então para atingir esse ideal, para atingir o caráter do profeta Eliseu, para sermos pessoas quentes, para sermos pessoas avivadas? Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. 1 Reis 19, verso 19. Você vai ver aqui o chamado de Eliseu. O texto diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e os serviu. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui para atingirmos esse ideal, olharmos para a vida do profeta Eliseu e o seu chamado, vemos aqui a necessidade de sermos pessoas trabalhadoras e responsáveis. Sermos trabalhadores e responsáveis. O que vocês fazem lá fora, no trabalho de vocês ou no estudo de vocês, diz muito a respeito da temperatura espiritual na vida de vocês. Cara, o Evangelho é um Evangelho de responsabilidade. Jesus nos chama para termos responsabilidades sociais. Como eu disse, Ele é um Deus zeloso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o quê? Nós precisamos ser bênção lá fora. Precisamos ser trabalhadores e estudiosos responsáveis. Eliseu era um trabalhador que batalhava na fazenda do seu pai. Guarde bem isso no seu coração. Deus não chama e nem aumenta a temperatura na vida de pessoas preguiçosas. Deus não chama e nem aumenta a temperatura na vida de pessoas irresponsáveis. A sarça ardente só apareceu para Moisés num dia comum de trabalho. Ou seja, a sarça ardente só irá aparecer para nós. Deus vai falar no meio do fogo, se nós fizermos como Moisés, se trabalharmos de maneira responsável. Deus virá. O manto de Deus só virá sobre você enquanto você estiver na fazenda trabalhando como o profeta Eliseu. O anjo do Senhor só aparecerá para você enquanto você estiver malhando trigo como Gideão. Tem que ter responsabilidade para que Deus derrame sobre você o fogo dele e te chame para algo especial. Na verdade, eu entendo que todos nós temos um chamado especial. Quantos entendem que tem um chamado especial aqui nessa noite? Digam amém e obrigado, Senhor. Mas é preciso ser bênção lá fora. Deus não vai te chamar se você estiver parado no sofá da sua casa. Deus não vai te chamar se o seu testemunho lá fora não for legal. Por quê? Porque Deus, Ele quer incendiar pessoas que sejam compromissadas com o trabalho e com os estudos, porque Ele zela pelo seu santo nome. Como é que Ele vai colocar uma pessoa irresponsável no estudo, uma pessoa irresponsável no trabalho, no ministério, numa posição de fazer diferença nessa geração? Como é que Ele vai fazer isso? Ele zela pelo seu santo nome. Continuando a aprender aqui com a vida de Eliseu, é preciso ter princípios e valores familiares.
Eliseu era um filho obediente e amado, que amava e honrava os seus pais, e que não usou o ministério como escape para a sua família. Mas tem muita gente que usa o ministério para escapar da sua família. Se você não for uma bênção dentro da sua casa, não espere ser uma bênção diante de Deus e nem diante dessa geração. Escute bem o que estou te dizendo. Se você não for uma bênção dentro da sua casa, não espere ser uma bênção diante de Deus e diante dessa geração. Isso é muito sério. Não espere a temperatura de Deus subir na sua vida e no seu ministério, se a sua família não for o seu primeiro ministério. Diga para quem está do seu lado e me ajuda a encravar isso dentro do coração dele, dizendo bem assim: a sua família é o seu primeiro ministério. A gente continua aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ser bons trabalhadores, bons estudantes, ser bênção lá fora. Em segundo lugar, é preciso ser bênção dentro da nossa casa, ter princípios e valores familiares. Por que a moçada está morrendo cada vez mais cedo? Porque há uma promessa de Deus contra eles. Não estou honrando nem pai nem mãe, por isso os dias de vida nessa terra estão ficando cada vez mais curtos. Foi ministrado aqui a respeito de perdão. Libere perdão para o seu pai, libere perdão para a sua mãe, libere perdão para os seus familiares. Crie um ambiente saudável dentro da sua casa. Crie um ambiente onde o fogo de Deus poderá descer sobre você e sobre a sua família. É preciso também ser um líder nas pequenas coisas. Eliseu era um líder que colocava para cima a produção agrícola do seu pai. Era ele que estava lá no campo. Já era a 12ª junta de bois que estava passando ali para arar a terra. O que nós aprendemos aqui? É preciso aprender a liderar as pequenas coisas. É preciso aprender a liderar nas pequenas coisas. Se não formos fiéis no pouco, Deus jamais nos colocará no muito. Tem gente que sonha assim, sabe? Eu quero ver minha família mudada. Mas isso só vai acontecer quando Deus me der um ministério. Quando eu receber um rótulo, um diploma, uma unção, lá na frente, na plataforma. Gente que quer ter o muito primeiro, para resolver o pouco. Tem que ser fiel no pouco. Tem que aprender a liderar o pouco. Tem que aprender a liderar aquele colega seu, chato na sua faculdade. Lidere ele, conduza ele ao céu. Depois Deus vai te colocar uma turma inteira nas tuas mãos. Lidere bem seus familiares, conduza eles ao céu. E aí Deus vai te colocar uma nação em suas mãos. É preciso ser fiel no pouco. Não espere um aumento de temperatura espiritual na sua vida se você não compreender isso. Deus jamais vai desperdiçar as nossas habilidades. Mesmo aquelas habilidades lá do começo, as mais simples, Deus não vai desperdiçar isso. Tudo isso vai contribuir para uma obra grandiosa do Senhor sobre nós no dia de amanhã. Entenda, igreja, Deus não entrega ministérios prontos. Deus forma primeiro ministros. Deus não entrega ministérios prontos. Forma primeiro ministros. Deixa Ele te formar nas pequenas coisas. Quanto se lembra dos primeiros passos na sua caminhada com Jesus? Quanto se lembra disso? Minha esposa postou uma foto dos primeiros dias da Missão Serra, com 10, 11 pessoas. Algo que nos faz lembrar, sabe? Puxa vida, que
legal, nós decidimos ser fiel ali no pouco. E hoje nós temos aqui muitas vezes mais um número daquelas pessoas que nós começamos o trabalho há 3 anos e alguns meses atrás. Porque nós não oferecemos algo, sabe, deficiente para o Senhor. Amém, Marcos e Aline? Era sempre melhor que a gente dava lá, cara. Era um violão e um carrom, ou era só um violão e voz, mas a gente dava o melhor para Deus, cara. Fiéis no pouco, Deus nos colocou no muito. E cremos que há de colocar ainda mais sobre nós. Amém, igreja? Amém? Então veja bem, eu quero chamar a sua atenção à sua responsabilidade. Há um ideal para nós. Há o caráter do profeta Eliseu, alguém quente, alguém avivado, diante de uma terrível era do gelo. Mas precisamos ser bênçãos lá fora. No trabalho, no estudo, sermos pessoas responsáveis, compromissadas. É preciso ser bênção dentro da nossa casa. Um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. É preciso ser um líder nas pequenas coisas. A gente começa a aprofundar ainda mais na vida desse grande homem de Deus, desse jovem profeta. Aí você vai ver que a temperatura de Deus subiu consideravelmente na vida de Eliseu, porque ele decidiu morrer para si mesmo. Como temos falado de morte nesse lugar. Como temos falado de morte nesse lugar. Você está cansado de gente viva para si mesmo. Viva para os seus próprios sonhos, suas próprias vontades. Isso não vai aumentar a temperatura na vida de pessoas vivas para si mesmas. O jovem Eliseu decidiu morrer para os seus ideais, seus sonhos, sua família, seu conforto profissional e também financeiro. Vinha de uma família abastada. Eis aqui alguns sinais de quem não morreu para si mesmo. Alguém que é presa aos seus próprios sonhos. Alguém que é presa às suas próprias vontades e reputação. Cara, esse aqui, o último, reputação, se tornou um grande ídolo adorado por tantas e tantas pessoas, inclusive cristãos. Pode mexer com o seu Deus, mas não mexe com a sua reputação. A realidade muitas vezes é assim. Pode mexer com o meu Deus, com a minha família, mas não mexa com a minha reputação. Sentimentos egoístas, materialistas e mundanos não podem incomodar alguém que está morto para si mesmo. A grande questão é essa, sabe? Filhos e filhas de Deus incomodados ao extremo com o ataque de suas reputações, incomodados ao extremo com sentimentos materialistas, mundanos, profissionais, pessoais, sentimentais. Isso é um sinal claro de que ainda não morremos para nós mesmos. Se isso vive nos incomodando, se isso vive nos ferindo, cara, é porque a gente está vivo para essas coisas. Gente ferida com o futuro, porque não tem, sabe, uma convicção daquilo que Deus tem para ele. Gente ferida com o passado, ferida com o tempo em geral. Por quê? Porque não decidiu morrer, cara, para si mesmo e entregar sua vida para Cristo de forma íntegra. Como o Eduardo disse aqui pela manhã, se você der 90% da sua vida para Deus, você está dizendo que você não ofereceu nada para Ele. Deus só aumenta a temperatura de quem decide morrer para si mesmo. Por isso temos tantas pessoas frias, tantas pessoas mornas, porque não decidiram ainda morrer para si mesmos. Morrer para nós mesmos é muito bom, né, Felício? A gente vem conversando muito sobre isso.
quando você perde o controle para Deus. Sabe, quando você está fazendo as coisas, você começa a se lembrar, puxa vida, cara, eu estou fazendo uma coisa que ontem eu não fazia, sabe? Eu estou vendo que as minhas atitudes estão começando a ser as atitudes integrais de Deus. Os meus pensamentos, puxa vida, antes eu ficava preocupado com determinado tipo de coisa, mas eu me lembro, eu decidi morrer para mim. Isso não está me incomodando mais, porque como é que alguém pode ferir uma pessoa morta? Como é que alguém pode, sabe, espizinhar a vida de alguém que morreu já para si mesmo? Não existe isso. Aí continuamos a caminhar, aprendendo com Eliseu, e vemos que é preciso ter prontidão em atender o chamado. Deus tem gritado nesses dias, chamando homens e mulheres nessa geração para queimar por Ele. Quem tem ouvido esse chamado aqui? Nesse púlpito tem saído desse chamado. Deus tem chamado homens e mulheres para queimar por Ele. Não vá dizer que nunca alguém te avisou. Eliseu entendia que era Deus que estava chamando. Então, Deus chama, há uma intensidade muito grande nesse chamado. E a resposta de Eliseu foi compatível com a intensidade do chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é poderoso, ele é pessoal. O chamado de Deus, ele é tremendo. Então, quando nós recebemos o chamado de Deus, devemos responder com a mesma intensidade. E responder com a mesma intensidade significa responder com prontidão. Chega de protelação, chega de enrolação. Quantas pessoas estão colecionando gritos de Deus, chamando vocês para algo melhor, algo maior, algo mais responsável na presença dele? Uma das coisas que deixa a gente chateado é você ouvir cristãos dizendo: ah, Deus me chamou lá um tempo atrás. E o que você fez com esse chamado, miserável? Ah, eu estou sentindo Deus me chamando, sabe, pastor? E se está sentindo já tem uma semana, está sentindo tem um mês, está sentindo tem um ano. Se Deus nos chama, responda. Responda a Ele com prontidão. Só existe uma maneira de responder a um chamado verdadeiro: prontidão. A intensidade do chamado deve ser a mesma da resposta. Deus só aquece, chama e conta com aqueles que não pensam duas vezes antes de responder ao seu chamado. Ei, preste atenção aqui. Escute a voz do Espírito Santo de Deus te chamando, jovem, moça. E Ele tem chamado vocês para uma vida quente, não morna nem fria. Deus tem chamado vocês para aumentarem a intensidade e a temperatura espiritual no interior de vocês. Não saia daqui com esse barulho te incomodando, dizendo: puxa vida, eu ouvi a voz, Deus usou o pastor, Deus usou os ministros aqui para ministrar isso sobre a minha vida. Puxa vida, Deus tem me chamado, eu não estou respondendo, eu estou jogando um monte de desculpas diante dele, eu estou colocando um monte de obstáculos diante dele. Saiba de uma coisa: o mesmo Deus que te chama é o mesmo que te capacita e joga por terra todas as barreiras que se colocam entre você e ele. Vamos responder com prontidão, sabe? Como seria legal se todos aqui que estão sendo chamados saíssem daqui dispostos a obedecer e a responder esse chamado como Eliseu respondeu. Como seria melhor o dia amanhã na sua escola? Como seria o dia amanhã para as pessoas que convivem com você? Como seria mais quente o dia na sua empresa onde você trabalha? Como seria mais agradável o ambiente espiritual? Porque os demônios terão que sumir da sua frente. Como seria maravilhoso pessoas decididas aqui nesse lugar dizendo: eu quero ser aquilo que Deus sonhou para mim ser. Eu quero responder ao chamado dele. Eu quero ser quente, eu quero ser avivado, eu quero consumir através do fogo de Deus em mim toda a frieza no meu ser. Pessoas vão para o inferno por causa da nossa posição, da nossa atitude.
da nossa protelação em adiar compromissos com Deus. Gente que está morrendo do seu lado, indo para o inferno, porque você não decidiu ainda ser uma pessoa quente, ser uma pessoa avivada. Você não decidiu ainda tocar nesses meninos mortos e frios, como Eliseu tocou no filho daquela mulher, e trazer vida a eles. Pelo amor de Deus, vamos enxergar isso, igreja. É uma questão de vida ou morte. Sua família está morrendo na sua frente, cara. E o que é você? O que você está fazendo? Não há desculpas, não há justificativas. Deus está nos chamando para uma vida quente e avivada. Responda a Ele com prontidão, com compromisso, com responsabilidade. Vidas e mais vidas foram salvas, foram tocadas, foram curadas, foram transformadas, porque Eliseu não protelou a sua decisão de ser uma pessoa quente, de ser uma pessoa avivada em Deus. Divida a sua história entre ontem, hoje e amanhã. Faça desse dia um divisor de águas na sua história. Quem acredita nisso além de mim aqui? Diga amém. Eu acredito nesse negócio. Absolutamente. Que uma decisão minha hoje pode transformar a minha história, pode dividir a minha história. Deus só aquece aqueles que não pensam duas vezes antes de responder o seu chamado. O problema é que muitas vezes diante do chamado de Deus a gente fica pensando: puxa vida, e a minha reputação, e o meu corpo? Eu vou ter que orar mais, eu vou ter que jejuar mais, talvez eu vou ter que subir um monte, eu vou ter que ter alguns calos a mais no meu joelho, eu vou ter que viajar para abençoar pessoas. Puxa vida, eu vou ter que fazer uma oração no dia de Natal da minha família, sabe? Gente jogando cada vez mais desculpas. Mas se eu decidir hoje, se eu decidir hoje, decida hoje. E o Deus dessa sua decisão te capacitará a fazer coisas maiores do que você, cara. Coisas maiores do que você. Eliseu nos ensina também a respeito de disposição em aprender e a se submeter. Ele se dispôs a aprender e a se submeter ao profeta Elias. Eliseu entendia que o chamado de Deus não o colocaria numa posição acima, mas numa posição abaixo de aprendizado e submissão. Sabe por que a temperatura não sobe na vida de muitos cristãos? Porque estão presos a posições. Presos a posições, porque não sabem ser ovelhas, não sabem ser submissos, porque acham que a temperatura sobe só em cima da plataforma ou diante de currículos gospel. Ei, Deus tem te chamado para se submeter e aprender no seu quarto de oração. Deus tem te chamado a aprender a se submeter, caminhando do lado de líderes que te amam de verdade. Deus tem te chamado a compreender que a temperatura não sobe só em cima do plataforma ou com quem está com o microfone nas mãos, mas sobe sempre quando você abre o seu coração e rasga a sua alma diante de Deus no quarto da sua casa. É preciso ter disposição em aprender e a submeter a Deus, aos profetas dele, aos líderes dele. Se a sua temperatura não subir nesses cenários, então não espere queimar em lugar algum. Se a sua temperatura não sobe no seu quarto de oração, nos locais que você tem intimidade com Deus, tempo para Deus, cara, não espere que ela suba em lugar algum. Nós aprendemos isso aqui. Para alcançarmos esse ideal, nós precisamos aprender com o profeta Eliseu.
Mas ainda vejo aqui algumas consequências do chamado de Deus e consequências do aumento da temperatura de Deus na vida de Eliseu. Olha que linda consequência. Após o chamado dele, após ter aumentado a temperatura de Deus em sua vida, preste atenção. Nesse texto que nós acabamos de ler de 1 Reis 19 está tudo isso que vou discorrer com vocês agora. E nós vemos que a primeira consequência do chamado de Deus na vida de Eliseu, do aumento da temperatura espiritual dentro do seu coração, foi a queima de tudo aquilo que poderia atrapalhar Eliseu no trabalho de Deus. Cara, isso aqui é só para gente corajosa. A palavra do Senhor diz que Eliseu, ele destruiu literalmente tudo aquilo que poderia ser a sua garantia, caso o ministério não desse certo. Deus fala que ele queimou as juntas de boi e os bois, e fez um churrasco para aqueles que estavam ali. Cara, quando você recebe um chamado, quando você tem a temperatura de Deus aumentada no seu coração, você queima e destrói tudo aquilo que pode atrapalhar na sua caminhada com Deus. Eliseu decidiu entrar literalmente num caminho sem volta. Ele tirou as arestas, cara. Havia uma profissão, um trabalho, um conforto. Ele queimou tudo. Ele tirou as arestas. Aí a gente olha para a nossa realidade e você vê pessoas dizendo assim: não, eu não vou terminar esse relacionamento ainda não, porque se Deus não me abençoar, eu volto para o relacionamento. Eu enfio minha cabeça de novo, meu corpo por inteiro. Não vou largar isso ainda não, porque eu vou esperar ainda, sabe? Acontecer alguma coisa que possa me dar ainda mais do que a certeza. Quando você tem uma temperatura de Deus aquecendo o seu coração, aumentando dentro da sua vida, cara, você destrói todas as arestas na sua vida. Você destrói tudo aquilo que pode te atrapalhar no futuro, na sua caminhada com Deus. Tem gente que não largou tudo ainda. Tem gente que não entregou tudo ainda. Tem gente que vive pensando nos planos B da vida. Gente aqui nessa noite que vive pensando no plano B da vida. Sabe, se não der certo essa caminhada cristã, eu volto para onde eu estava. Por isso eu não vou intensificar o meu testemunho no lugar onde eu estou plantado, porque, sabe, amanhã eu posso estar junto com eles nas festas, nos bares, nas boates, na carnalidade. Então para que queimar por Deus agora? Gente assim, sabe, fazendo barganha com Deus. Se até o final do ano o Senhor me abençoar, aí beleza, a gente continua caminhando. Se não abençoar também, eu vou para outro. Você não está ouvindo um chamado de Deus verdadeiro. Você está ouvindo, sabe, alguns assovios do seu ego, cara. Quem ouve um chamado de Deus verdadeiro e tem uma temperatura aumentada em sua vida, queima tudo aquilo que um dia pode atrapalhar você. É romper definitivamente com tudo aquilo que pode ser obstáculo na sua caminhada cristã. É decidir queimar por Cristo aqui hoje, chegar amanhã na sua sala de aula e dizer bem assim: olha, a partir de hoje a minha identidade, ela está transformada. Então nunca mais eu vou caminhar com vocês nos lugares que você caminha. É chegar no seu ambiente de trabalho e falar bem assim: olha, a partir de hoje eu decidi queimar para Deus. E quando vocês vierem com pornografia para o meu lado, eu vou rejeitar. Então não me ofereçam mais. É o dinheiro sujo, ilícito, desonesto. Você chegar amanhã e falar bem assim: eu decidi queimar minha vida diante do altar de Deus. Então a partir de hoje eu não pego mais nesse dinheiro. Eu não tenho mais esse relacionamento. Sabe, o problema nosso muitas vezes é essa mania
terrível de ter zonas de conforto, cara. De sempre querer ter um garante. Não, tem que ter um garante, cara. Se não der certo, tem que ter um garante. A vida com Deus é uma vida de fé em fé, amém? O justo só tem uma forma de viver. Ele só vive se for pela fé, cara. Que fé é essa que você vive cercando ela de garantes? Que fé é essa que você vive cercando, sabe, de planos B? Que fé é essa, cara? Quando é que você vai queimar de verdade para Deus? Deixa tudo nas mãos dele. Queima tudo, destrua tudo. Viva só para Ele. Eliseu decidiu entrar num caminho sem volta. Ele sequer deixou algo que pudesse fazê-lo pensar em voltar atrás. Eliminou até isso, cara. Deus anseia por pessoas que decidam entrar nesse caminho sem volta. Eu tenho sido ministrado profundamente sobre isso ultimamente. Estar num caminho sem volta, cara. O caminho da cruz, como foi ministrado nessa manhã, é um caminho sem volta, cara. O caminho da cruz é um caminho sem volta, não por obrigação, mas pela beleza da cruz que embriaga a minha e a sua paixão por Ele. Ei, olhe para mim aqui. Abandone o apego das suas juntas de bois. Abandone o apego dos seus planos B. Abandone tudo aquilo que possa te fazer pensar em voltar atrás. Queime as suas juntas de bois, como Eliseu queimou. Queime tudo, cara. Entre de cabeça nessa vida. Você só pode ser queimado de verdade e ter a temperatura elevada na sua vida se você fizer isso, cara. Jesus não ficou cercado de arestas. Ele veio e se doou por inteiro, se deu por inteiro. Ele só nos aceita se nós nos dermos por inteiro a Ele. Destrua tudo aquilo. Ei, preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus está falando aquilo que você tem que fazer. Destrua tudo aquilo que possa fazer você pensar em voltar atrás. Destrua tudo isso. Queime esses malditos relacionamentos destrutivos. Queime hoje esses vícios do inferno. Que quando você frequenta mais a igreja, eles diminuem. Quando você para, eles aumentam. Queime de uma vez por todas. Para que nem mesmo nos períodos mais difíceis você volte a pensar neles ou a praticar eles. A resposta espontânea de Eliseu ao seu chamado aumentou ainda mais a temperatura em sua vida. Onde estão as nossas respostas espontâneas? Você não vê Elias falando para ele fazer isso, você não viu. Você não lê isso. Elias falando assim, ó, então você vai me seguir, então você vai lá, queima as juntas de bois, faça tudo isso. Elias não falou nada disso com ele. Ele fez espontaneamente. Onde é que estão as suas respostas espontâneas ao chamado de Deus? Onde é que estão as suas respostas espontâneas? Muitas vezes vocês pensam assim: eu vou fazer quando o pastor falar, porque se der errado a culpa é dele. Onde é que estão as suas respostas espontâneas? De você consigo mesmo e com Deus decidir, não, amanhã isso vai ser destruído, vai ser queimado, vai ser anulado, não mais vou ter essas arestas, não vou mais ter esses pensamentos de voltar atrás, ou melhor dizendo, não vou dar subsídios a esses pensamentos. Algumas coisas precisam ser deixadas para nós seguirmos a Deus e a sua vontade e queimarmos por Ele. Preciso deixar nossa posição, como Jesus deixou a sua posição, cara, de glória na eternidade. Vir até essa terra, cara, e morrer por nós. Se tornar um ser humano como nós.
você possa seguir a vontade de Deus, você precisa aprender a deixar algumas coisas. A primeira delas é a sua posição. Deixe a sua posição. Talvez você tenha uma posição hoje de religioso, mas não de filho. Você é um escravo da religião. Você não está seguindo a Deus de verdade, você está seguindo as regras. Você está batendo carteira, batendo ponto na igreja. Preciso deixar a nossa capa de um passado doloroso e mendicante, assim como o cego Bartimeu deixou, para seguir Jesus. Preciso deixar o cântaro, como aquela mulher samaritana deixou, para voltar à sua cidade e fazer aquilo que estava no coração de Deus. Ela deixou o vaso para beber, na certeza de que ela se tornaria um vaso para que outros bebessem dela. Agora a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que não conseguiram deixar coisas para seguir a Deus e a sua vontade. Nós vemos a mulher de Ló, cara, que não conseguiu deixar o mundanismo de Sodoma e Gomorra. Esse mundanismo está presente na nossa sociedade, cara. E muitas vezes você fala assim, não, mas é legal Deus me chamar, mas como é que eu faço para deixar a novela? Como é que eu faço para deixar os costumes que eu tenho lá fora? E os hábitos que eu tenho, sabe? As fofocas, aquelas conversas que massageiam o meu ego. E nós vemos Demas, o companheiro de Paulo, que não conseguiu abandonar as paixões carnais do presente século na sua época. Vemos o povo de Israel que não conseguiu deixar o apetite pelos alhos, cebolas, pepinos do Egito. A temperatura só irá subir quando nós deixarmos toda a umidade de nossas lenhas para trás. Eu e você somos lenhas. O sacrifício somos nós. A temperatura só vai subir quando nós deixarmos toda a umidade da nossa vida, da nossa lenha para trás. Pecado umedece a sua lenha. Alianças com o mundo umedecem a sua lenha. Motivações equivocadas umedecem a sua lenha. Falta de princípios e valores na sua família umedecem a sua lenha. Falta de responsabilidade no seu trabalho, nos seus estudos umedecem a sua lenha. Falta de decisões para a vida inteira umedecem a sua lenha. Para queimar de verdade, ter a temperatura aumentada na sua vida, é preciso, cara, deixar toda a umidade da sua lenha, da sua vida para trás. Isso é essa mensagem dizendo: Deus está à procura de pessoas quentes. Mas Deus está à procura daquelas pessoas que desejam aumentar nessa noite a temperatura espiritual da sua vida. Gente que está resfriada na sua alma de tanto frio espiritual lá fora. Deus quer levar a temperatura da sua vida para derreter o seu orgulho, para queimar pecados, para trazer santidade, purificação, para trazer salvação à sua vida. Deixe o Senhor aumentar a temperatura no seu coração através do Espírito dele que está aqui presente. Se nós não nos aquecermos hoje e sempre, certamente a nevasca do sistema lá fora irá nos endurecer, nos paralisar e nos congelar. Vou te convidar a ficar de pé e convidar a Laura aqui com a equipe. Ei, não se distraia nessa hora, por favor. Gostaria que você agora olhasse para dentro de você e identificasse juntamente com o Espírito Santo de Deus a temperatura espiritual da sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar o termômetro na sua vida nessa hora. Isso é muito sério, cara.
Isso é muito sério. Você pode pegar uma pneumonia do inferno nessa semana, de tanto frio na sua alma. Isso pode te endurecer, te congelar, te matar, te destruir. Feche os seus olhos agora e deixe o Espírito Santo de Deus falar como é que está a temperatura do seu coração, da sua alma. Deixa Ele colocar isso em você. Não olhe para mim, não olhe para ninguém aqui na frente. Olhe para você, cara. Olhe para você. Há um chamado nessa noite ardendo sobre a sua vida. Há um chamado ardendo sobre a sua vida nessa noite, cara. Há meninos e meninas mortas e frios lá fora, esperando gente quente como Eliseu para tocar nelas, para aquecer elas e trazer vida a elas. O maior legado de uma conferência não é aquilo que fica aqui dentro, mas é aquilo que se faz lá fora. Eu quero chamar a sua atenção para esse legado. Que legado essa conferência Fire Day 2014 vai deixar na sua vida? Deus te coloca um espelho em suas mãos para fazer com que essa chama que acendeu o seu coração, que queimou o seu coração, seja refletida nesses meninos e meninas mortas dessa sociedade. Esse é o maior legado, cara. Esse é o maior legado. Eu não quero saber de igreja cheia. A conferência foi cheia de gente. As músicas foram legais, as pregações foram muito legais, mas quem está morrendo são as pessoas que estão lá fora. São meninos e meninas que estão morrendo lá fora de frio. Frio espiritual, porque não tem ninguém quente como Eliseu para aquecer elas. Esse é o maior legado dessa conferência. É você olhar para uma prostituta de maneira diferente como Jesus olhou. É você olhar para a sua família agora de maneira diferente, para os seus companheiros de sala, para os seus companheiros de trabalho de maneira diferente. E pelo discernimento do Espírito você discernir e enxergar que eles estão frios e mortos espiritualmente, à espera de algum Eliseu em suas vidas, que venham tocá-los, que venham aquecê-los. Esse é o maior legado. A gente tem que aquecer essa sociedade fria. Nós precisamos aquecer essa sociedade fria. Meninos e meninas estão clamando por nós, clamando por nós, clamando por Eliseus nessa geração. Gente que responda com prontidão: Deus, eis-me aqui, aquece a minha vida. Se você entende que é com você, se você entende que é com você, em primeiro lugar eu queria saber, você que está frio, longe de Deus, desviado dos caminhos do Senhor, cara, Deus está te chamando, Ele está com saudade de você. Ele está muito triste em ver você com esse frio todo no seu coração. Ele está muito triste em ver o seu coração, sua alma gritar dentro de você e dizer: me aqueça, por favor, me liberte para voltar para as mãos do meu Criador. Com você, cara, que eu falo primeiro. Não tem como enganar o seu coração, não tem como enganar a sua alma, não tem como enganar. Onde é que está você? Que quer voltar para o Criador, que quer entregar sua vida a Jesus? Onde é que está você? Você pode fazer um sinal com a sua mão. Você que está com frio terrível, Deus te abençoe, jovem. Você que está com frio terrível, Deus abençoe lá, ó. Deus abençoe, Deus abençoe. Um frio terrível no coração, na alma. Onde é que estão mais pessoas que desejam fazer isso nessa noite? Faça um sinal para Deus. Faça um sinal, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Você que está desviado, cara. Você está desviado, Deus abençoe lá atrás. Você está desviado e os casacos do mundo não te aquecem. Deus abençoe. Deus abençoe, cara. Aleluia, aleluia. Onde estão mais pessoas? Gente que deseja nessa noite ser aquecido pelo fogo do alto, de
ter consumido toda a frieza em seu coração. Isso é vida ou morte, cara. Ou você decide hoje, ou talvez você não tenha como decidir nunca mais. Ninguém é dono do seu amanhã, somente Deus sabe. Onde estão as pessoas? Deus abençoe aqui. As pessoas assim, gente que está, sabe, congelando a sua alma nesse frio desse sistema podre. Onde estão mais pessoas? Várias pessoas levantaram as mãos, várias pessoas. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Só os corajosos podem fazer isso. Sai do seu lugar, sai do seu lugar agora. Alguém da igreja pode ajudar, vem com essa pessoa aí. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Podemos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela vida dessas pessoas. Vem aqui à frente, por favor. Em nome de Jesus. Necessidade de um ser humano vencer esses sentimentos tão pequenos. Há uma necessidade dentro de você muito maior do que o seu medo, muito maior do que a sua vergonha, muito maior do que a sua timidez. Existe um sentimento que se chama necessidade. E você tem necessidade de ter um Salvador na sua vida, um Senhor, um Deus que é vivo, que se relaciona com você. Você tem necessidade de um fogo dentro de você. É com você que eu estou falando. Sai do seu lugar, amém? Vem pra cá. Pode sair, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Isso. Ô Espírito. É o Senhor quem convence o homem do pecado. Sai do seu lugar agora. Aleluia. São muitas pessoas. Na glória de Jesus. Está tomando uma decisão nessa noite, aleluia. A gente chegando. Eu quero que vocês que estão aqui na frente olhem para mim, todos vocês que estão aqui na frente olhem para mim, por favor, tomem essa decisão para a vida inteira de vocês. Tome essa decisão para a vida inteira. Deus está cansado de gente que está tomando decisão para um domingo, para uma semana, para um mês, cara. Vocês têm tudo para conseguirem fazer isso. Não por causa de vocês, mas por causa do Deus que passa a habitar dentro de vocês. Tome essa decisão para a vida inteira. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Talvez vocês que estão aqui na frente estão pensando em coisas, sabe, dizendo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo, cara? Será que eu não vou voltar de novo para a geleira desse mundo? Ei, fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos, vocês estão aqui na frente. Pensa sobre isso. Tome essa decisão para a vida inteira. Fala: Senhor, mesmo não tendo condições humanas, eu decido acreditar em Ti. E na força do Seu poder, eu decido tomar essa decisão para a minha vida toda. Faça essa oração. Faça essa oração. Você e Deus, do jeito que você souber falar. Do jeito que você souber falar, fala para Deus agora. Decisão para a vida inteira. Eu não vou voltar mais atrás. Faça como Eliseu. Queime as suas juntas de boi. 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 Jogue as suas arestas no lixo. Tire esse plano B do seu coração, pensando: se não der certo, vai dar certo. Jesus te garante isso, cara. Confiando nele, ele não perde uma batalha. Ele não perde uma. Estenda sua mão aqui para frente, gente. Vamos orar por essas pessoas. Há uma guerra espiritual terrível nesse lugar. Terrível nesse lugar. Comece a clamar para que Deus aqueça de tal forma que todo pensamento de desistência ao sair daqui possa ser anulado em nome de Jesus. Aqueça, Senhor. Aqueça esses corações, aqueça esses corações. Aqueça, fogo de Deus, venha sobre eles, venha sobre eles. Venha sobre eles, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, consuma o pecado, consuma a carnalidade, consuma, Senhor, em nome de Jesus,
toda a frieza espiritual. Consuma tudo isso agora, Deus. Consuma tudo isso agora. Consuma tudo isso. Erga sobre eles, Deus, o caráter de Eliseu. Erga sobre eles o caráter de alguém quente, de alguém avivado, de alguém decidido a caminhar sem olhar para trás. Levanta sobre eles, sobre o coração, sobre o caráter deles, o caráter de Eliseu. Faz isso, Deus. Sela essa decisão além das emoções. Sela essa decisão na razão do coração. Sela essa decisão na mente deles. Pai, em nome de Jesus, comece a gerar sentimentos que eles nunca tiveram, ou que eles têm saudades de ter. Começa a gerar na vida deles agora esses sentimentos. Paz que excede todo entendimento, alegria verdadeira, segurança no Senhor e no seu amor. Gera, Deus, gera isso. Sela os pés, firma os pés na rocha que é o Senhor Jesus. Faz deles novas criaturas a partir de agora, para a glória do Senhor. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida dessas pessoas. Aleluia. Nós temos uma equipe aqui separada para atender vocês. Pastor Diego ali no corredor, por favor. Nós queremos anotar o nome de vocês, continuar orando por vocês. Por favor, todos aqui no corredor. Aqui no corredor com o Pastor Diego, em nome de Jesus. Vai para você, crente, que na presença de Deus o termômetro do Espírito Santo acusou que a sua temperatura espiritual está muito baixa. Desse jeito você não tem condição nenhuma de fazer meninos e meninas frias e mortas se levantarem de suas condições miseráveis. Ei, isso é muito sério. Nós queremos tocar sobre vocês. Deus nos conferiu essa unção. Eliseu tinha essa unção na sua vida porque ele quis algo dobrado na vida de Elias. Elias, 1 Reis 17, você vê ele fazendo o mesmo com o filho morto da viúva de Sarepta, ele deitando sobre ele 3 vezes, e o menino voltou à vida. Eu tenho visto nessa igreja pessoas sendo tocadas por nós, pessoas frias, mortas espiritualmente, sendo tocadas por nós. Nessa conferência mesmo, pessoas frias e mortas sendo tocadas por nós e alcançando vida com Deus, alcançando, sabe, um fogo maior em suas vidas. Então, encerrando essa conferência, eu quero te oferecer essa oportunidade. Eu gostaria que ninguém fosse embora, ninguém saísse daqui. Eu quero convidar você, crente, que está assim diante do Espírito Santo de Deus, com esse diagnóstico: a temperatura está muito baixa. Sai do seu lugar agora, vem aqui na frente, nós queremos orar com vocês. Pode sair agora. Essa geração precisa de você. A sua família precisa de você. Seus amigos precisam de você. Seus companheiros de escola, de estudo, de trabalho precisam de você. Mas precisam de você quente, não frio ou morno. Precisam de vocês quentes. Preciso de vocês quentes. Diante do Espírito Santo de Deus não há como mentir. Não sei que você tenha muita coragem de mentir para o Espírito Santo, mas se ele está falando ao seu coração, você está frio, cara. Você precisa aumentar a sua temperatura nessa noite. Vou chamar aqui o Dudu aqui à frente, o pastor Felício também, o pastor Dinho, minha esposa, a pastora Virgínia, os ministros aqui à frente. Nós vamos ministrar aqui, ó, ministrar sobre essas pessoas. Se você quer fazer isso, receber isso, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você está frio, cara. Você está morno. Deus não vai usar você frio, nem vai usar você morno. Que loucura é essa? Você começar uma semana tendo o diagnóstico do Espírito falando que você está frio ou morno e continuar nessa condição.
Cara, tem que ser muito mais corajoso para fazer um negócio desse. Venha. Enquanto a Laura ministra aqui, venha. Venha, em nome de Jesus. Você que está quente no seu banco aí, no seu lugar, comece a adorar o Senhor no seu lugar e ministrar fogo, o calor da sua vida. Comece a ministrar o calor da sua vida sobre essas pessoas aqui. Elas estão admitindo, diante do diagnóstico do Espírito Santo de Deus, que precisam ter as temperaturas de suas vidas aumentadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.